Quando criança, eu não sabia que eu estava criando ou não, mas eu produzia meus próprios brinquedos a partir da argila, a partir da cera de abelha, do arame. Aí eu vim despertar novamente quando eu me aproximei do meu esposo, que até então era meu colega de faculdade. E eu acompanhava nas mostras dele, ajudava a montar as exposições, assim, sem pensar que um dia eu poderia também estar nesse páreo, né? E um belo dia eu tenho a surpresa de chegar do meu trabalho e estar aquela montanha de argila para eu começar. Falar, tá aí, é só começar, pode, né? Mãos à obra. Esse São Francisco foi praticamente assim um trabalho para uma exposição que aconteceu exatamente no dia de São Francisco, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, onde eles têm um espaço agregado à arte. Então eu recebi o convite, coloquei esse trabalho, eu não tinha pronto, eu executei exatamente para essa exposição. Aí eu fui criando um protótipo, analisando o equilíbrio, né, para que ele pudesse permanecer de pé e num tamanho assim, com uma certa imposição, para ocupar o espaço, que era uma sala grande e tudo. Sou muito ligada à forma feminina pelos volumes. Não que eu não faça forma masculina, já fiz várias, que a minha escultura não é modelada, nem na argila não é modelada, ela é esculpida. Desde criança, né? Eu tinha aquele fascinação pelas cores e pelos traços. Logo no curso primário, o meu presente foi a caixa de lápis de cor, de 6 cores, evidentemente na época, né? E o caderno de desenho. E a partir daí eu fui aumentando esse interesse pelas formas e as cores, que eu queria registrar o meu mundo. E a partir de 1968 aprendi umas técnicas novas de pintura, a óleo principalmente, desenho, e a coisa começou, fazendo exposições individuais, coletivas. E na década de 80 é que o meu nome começou a ser veiculado. Quando nós nos casamos, eu e a Adélia Lima, visitando no Rio de Janeiro um museu de arte lá, ela me falou que adorava esculturas. Eu até não conhecia esse lado dela e que tinha vontade. Em criança ela fazia lá na fazenda, usando o barro do córrego que passava lá, fazia pequenas esculturas de animais, né? E que ela tinha vontade de começar isso. Chegando aqui, a gente providenciou a argila na cidade próxima e ela começou a fazer. E ela tem uma mão muito boa para isso, tem uma expressão com personalidade. Os dois surgiram na minha vida, aparecendo na porta da casa em que eu residia, buscando florais para o Renan, que era bem pequenininho. E eu sabia que eles eram artistas na cidade, mas com a minha vida toda corrida, trabalhando muito, a gente só foi ter uma convivência maior a partir de um dia que eu levei uma turma de alunos do SESI para visitar o ateliê deles. E de lá para cá, somos irmãos em vários aspectos. Eles fizeram uma força muito grande para que eu viesse.
para Fundinho e eles estiveram comigo desde o primeiro dia da mudança. Eles ajudaram a colocar os móveis, as obras, ainda trouxeram um lanchinho. Eles sempre me auxiliaram na produção das minhas obras. Eles sempre deram apoio. Elvio desenhou, a Adélia também dá ideias. Então é uma troca maravilhosa que eu tenho tido com eles. Que isso aí dure por muito, por uma vida inteira. Eu gosto muito do trabalho do Elvio porque eu acho que o Elvio retrata o nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas, da vida da cidade, do campo, e com cores muito bonitas, com cores que trazem vida, né? Os quadros do Elvio sempre sugeriram para mim uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Que a gente sente quando olha para o seu trabalho. Não é um trabalho que traz uma mensagem mais pesada, mas tem o seu valor também social, né? Quando vê, por exemplo, elementos da cultura brasileira, como a congada, e também os trabalhadores, né, que foi uma outra coleção que ele fez. Então, tantos seus trabalhos, né, em que ele enfoca a fauna, a flora, as tradições populares, as pessoas no seu dia a dia, as mulheres com suas sombrinhas, nas varandas conversando, e as carroças, e os caminhões, né? Tudo isso é uma coisa que eu acho que é um legado que ele está deixando, um registro da sociedade brasileira, da vida brasileira. E um registro que ele faz transmitindo uma coisa de amor, né? Uma coisa suave, uma coisa positiva, que ele passa sobretudo pela sua cor, mas também pelos traços que ele tem, né? Muitas vezes esfumaçados e tal, mas que transmitem essa tranquilidade para a alma de quem contempla o seu trabalho. Assim como a Adélia, né? Cujas esculturas também trazem muito dessa vida do dia a dia, da vida do campo e das pessoas, das famílias e tudo mais. Não, eu fui, desde pequena, estou nesse meio artístico, vendo eles, tudo que eles produzem. Então, até eu escolhi a fotografia, isso é uma questão pessoal mesmo, que eu gosto poderia ter escolhido a pintura ou a escultura, mas eu escolhi fotografia por ser um campo que eu gosto de explorar, eu gosto de fotografar principalmente arquitetura. Então, tem um pouco de influência, claro, principalmente da parte do meu pai, que ele tem um olhar, né, da cidade, ele gosta de pintar a cidade, então acaba que a gente se inspira também. Que fica até difícil se alguém me direcionar e falar assim, você vai tirar uma foto de tal ângulo, tal jeito, assim, assim. Talvez eu não consiga, né? Que é muito de momento. Às vezes eu tô passando, eu ando muito a pé, aí eu olho determinada coisa, eu acho interessante de fotografar e clico, nem sempre com uma máquina, muitas vezes com o celular. Eu acho que eu levaria o coreto, que é a identidade dele. Agora da mamãe. Só uma? Eu acho que eu levaria em São Francisco. Então. Olha, eu conheci o trabalho do Elvio, deve ter uns 15 anos. E de cara, logo que conheci o trabalho do Elvio, fiquei muito encantada com o trabalho que ele realiza.
É um trabalho muito bonito, de muita arte, de muita criatividade, de muito colorido. É realmente um grande artista. A amizade que eu tenho por eles é muito grande. E eu fico muito feliz com essa amizade. Uma amizade farta de carinho, de solidariedade, uma amizade farta de respeito e de amor. O orgulho que eu tenho de ser amiga do Elvio e de ter obras dele na minha casa, obras dele e da Adélia. Porque realmente são obras muito ricas e que enfeitam a minha casa e me alegram todo dia. Bom, eu conheci o Elvio através da minha filha Rita, que era a marchand do Elvio. Ela fazia os consórcios para o Elvio e fez exposição na loja que ela tinha de antiguidades, você lembra, né, Elvio? Então acho que foi no começo de 80, dos anos 80, que eu conheci. Sempre fiquei impressionada, porque o primeiro desenho que eu vi do Elvio, ou pintura, foi ele fez numa tábua e deu para o padre Bolão, um menino assim, sofrido, assim, deitado num canto, com a mão no rosto. Aquele desenho me impressionou demais. E desde então eu reconheço todo o trabalho do Elvio. Ele tem um estilo muito forte. E aí foi assim que eu conheci o Elvio. Agora, a amizade a gente vem cultivando por muitos anos, né, Elvio? Não só comigo, mas com a minha família também. Mas o trabalho da Adélia também é muito próprio, né? Muito estilo dela, né? Eu gosto muito do trabalho dela, sabe? Todo mundo na minha casa tem. Inclusive o Cadinho utilizou muito, meu marido tinha um hotel, ele estreou esse hotel com um grande trabalho do Elvio e da Adélia também, de fora do hotel. Assim. Um trabalho muito bonito. Eu nunca mais voltei no hotel, não sei se conservam, mas eu tenho até vontade de ver se conservam esse trabalho lá, sabe? E a Rita, todo mundo fez alguma coisa nas lojas, nos negócios que eles tinham. Eu acho que em primeira coisa, eu acho que me emociono diante deles, sabe? Tanto do trabalho do Elvio quanto da Adélia. Eu acho uma coisa assim, bem concreta, né? No sentimento que põe, sabe? Que expõe. Eu acho maravilhoso, gosto muito e tenho muito orgulho que eles sejam aqui da minha terra. Eu amo esse pessoal, mas demais. Eu vi nascer todos os filhos do Elvio, venho acompanhando. Não temos mais a gente não tem assim, toda hora a gente não se vê, né, Elvio? Mas quando vê parece que foi ontem, não é? Eu gosto muito deles. Não tem como explicar o amor, né? Eu acho que existe isso entre nós. Admiração, amor. A arte para eles é mais a questão da expressão, de externalizar algo que está dentro ou algo que foi captado, né? Mas que de maneira nenhuma eles impuseram a arte, tanto para mim quanto para minha irmã, como nós somos artistas, vocês têm que ser artistas também. E eles sempre souberam respeitar a nossa individualidade, minha e da minha irmã, mas mesmo assim foi algo que se manifestou. A minha veia artística, eu coloco assim dizendo, ela se canalizou muito pelo lado da música, né? Eu fiz piano clássico no conservatório e gosto muito, às vezes, eu também escrevo poemas, tudo tal, mas é algo muito natural e que só conseguiu se manifestar porque eu tinha esse convívio nesse meio, mas nunca foi algo imposto. Para minha irmã também não. A minha irmã, ela
entrou no ramo das artes pela fotografia, mas ela sempre gostou também de desenhos, de fazer as pinturas dela. Isso não foi algo que foi forçado. É claro que quando se manifestou, teve sim um incentivo para que a gente fizesse, para que a gente experimentasse, usasse, mas sempre respeitando o limite da gente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma característica que vale ser ressaltada nesse vídeo. Eu acho que o que destacou mais foi a delicadeza dos traços, mais a grande expressividade. Assim, muito forte, a impressão que me causou assim, de um contraste entre a delicadeza do traço e a força, a cor forte, a expressividade muito forte da obra, né? E eu sempre me senti muito próximo. Acho que o contraste é a marca maior, o Escobar. Por exemplo, isso que o Elvio estava dizendo, como que essa parte das telas mais alegres, eu vejo também nisso um contraste muito interessante, porque ele consegue, nas telas mais alegres, como essa daqui da sala, né? Ele consegue fazer assim, mudar bastante assim, a perspectiva do que você está mostrando, né? Comparando com aquela, por exemplo, da Congada, sempre as telas do Elvio me remetem para alguma coisa de além do que eu estou vendo, sabe? Não é a mesma coisa do que você olhar, hoje em dia os apartamentos são decorados com coisas prontas, né? Não são obras de arte, são essas coisas que se fazem e não são tão baratas também, não, né, Elvio? Ele tem essa curiosidade. No entanto, elas são meio que lineares, né? Na capacidade de fazer a gente imaginar ou pensar coisa para além do que a gente vive. As obras do Elvio, acho que não, porque elas fazem a gente pensar e mudar, inclusive, a perspectiva do que a gente vê ao longo do tempo. Essas obras aqui, a gente tem mais de 20 anos, né? Elas nunca permaneceram com o mesmo significado para mim. Sempre se alteraram e acho que vão sempre se alterar, porque elas têm várias dimensões, né? Então eu percebo assim que elas têm um dinamismo que ajuda a gente também a criar perspectivas novas, sabe? Que eu acho que é a grande finalidade da arte, né? Quer dizer, por que eu me sinto bem na minha casa? Por uma série de motivos, mas entre esses motivos, as obras do Elvio estão lá também, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver, quer dizer, todo mundo que me conhece e que vem aqui sabe que eu estou identificado com essas coisas, entendeu? Não é o móvel, alguns objetos, e são as telas do Elvio, né? Eu acho que é isso, é um pouquinho da identidade da gente também, né? Mas como você percebe, não é só a obra do Elvio, a obra da Adélia também me agrada bastante, assim como a Wanda também, né? A nossa relação com as obras do Elvio e da Adélia remontam desde meados da década de 80, quando a minha mãe adquiriu as primeiras obras. A minha mãe conheceu Elvio e a Adélia através do professor Luiz Carlos Travaglia e a professora Neuza, e desde então a convivência foi se estreitando e o número de obras adquiridas foi aumentando e formando o acervo que nós temos hoje. Eu nunca escondi do Elvio que eu tenho preferência pela arte figurativa dele. Aliás, eu só tenho obras mais figurativas suas, né, Elvio? Eu fiz pouco abstrato, não fiz muita coisa. Eu sempre gostei muito do trabalho figurativo. Os traços são marcantes, né? Aquele seu traço estilizado, as cores vibrantes.
E acho que o traço é a característica, é a sua marca. Todo mundo que tem meu trabalho fala do traço. É um traço inconfundível, mas é verdade, a sua obra não precisa de ter assinatura que quando a gente se depara com ela, a gente já sabe que aquela obra é uma obra do Elvio e que aquela escultura é uma escultura da Adélia. Fiquei pensando nessa noite, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Mas também, se eu pensar muito na hora, eu esqueço tudo. Eu tinha aquele fascinação pelas cores e pelos traços. Toda obra de arte é a exposição de nós mesmos, né? É biográfica. Daí que eu estou completando 50 anos de carreira. Eu acho que a gente já nasce com esse interesse. E é uma necessidade constante a gente estar criando alguma coisa.